O coaching para potência usa o questionamento socrático como a principal ferramenta. É uma ferramenta para se produzir o que Nietzsche chamou de Übermensch. O Übermensch seria aquele homem que se supera, aquele homem capaz de cumprir as suas metas, o homem além do homem, o homem que vive por aquilo que lhe fortalece. Esse Übermensch precisa ser produzido especificamente naquele objetivo que a gente traçou para o processo de coaching. A base do meu trabalho é questionar os pensamentos disfuncionais, para que a gente possa ajudar os clientes a encontrar uma nova forma de funcionar mais condizente com seus objetivos. Quanto mais eu erro, mais eu aprendo. A ideia é justamente perceber quais os tipos de erro mais comuns a gente comete para que a gente não cometa mais. Um desses tipos de erro é justamente o catastrofismo. Catastrofismo acontece quando, por exemplo, eu recebo uma carta da Receita Federal e já logo imagino que deve ser um problema com o imposto de renda. Eu não imagino que pode ser uma restituição que chegou. Ou quando eu recebo um telefonema às 3 da manhã e suponho que seja uma notícia ruim e pode ser só um engano. O objetivo é justamente a flexibilização cognitiva. Encontrar os pensamentos errados para sanar a má consciência. Para isso, a gente precisa ter à mão uma lista dos principais erros cognitivos mais comuns. Nossos problemas, eles não começam com as situações em que nos acontecem. Eles começam a partir da nossa percepção a respeito do que nos aconteceu. Não é a situação que nos acontece que determina um problema, mas é a forma como eu vejo o mundo que determina um problema. Outro dia, uma cliente minha me disse: poxa, o meu problema é que meu filho usa drogas. Esse não é o problema dela, né? Essa é uma situação, essa é uma circunstância da vida. Talvez o problema possa ser uma forma de lidar melhor com ele, uma forma de estabelecer um diálogo com ele. Os problemas que eu tenho estão todos relacionados com a forma como eu vejo o mundo. E a forma como eu vejo o mundo está diretamente ligada aos meus esquemas. Existem esquemas que são funcionais e esquemas que são disfuncionais. E esses esquemas são inconscientes. Entre os exemplos de esquemas disfuncionais, a gente pode citar a não estima, a inadequação e a incapacidade. Mas vamos pensar em um esquema funcional. Vamos pensar que alguém tem um esquema de capacidade e a partir desse esquema de capacidade acontece uma situação em que ele ganha um prêmio. O fato dele ter ganho um prêmio ativa necessariamente o esquema e ele pode ter um pensamento até automático do tipo, eu sou o cara. Não é? Esse pensamento gera uma emoção de alegria, por exemplo. A pessoa vai lá e posta uma foto numa rede social. E as pessoas curtem essa foto dele com esse prêmio nessa rede social e essa curtida reforça o esquema. O esquema disfuncional, ele também se auto-reforça. Então, alguém que tem um esquema disfuncional de incapacidade, por exemplo, se essa pessoa, vou usar a mesma situação anterior, se ela ganha um prêmio, ela necessariamente vai achar que esse fato dela ter ganho foi um golpe de sorte, foi sorte de principiante, era porque o prêmio não era tão importante, é porque a equipe que jogou contra ele não era uma equipe tão boa. Nossa interpretação do mundo é feita com o esquema que estiver mais presente em nós. Essa daqui é a Duda. A Duda eu costumo chamar ela de Chewbacca, porque ela parece muito com aquele personagem lá do Guerra nas Estrelas. E ela está aqui justamente porque eu queria deixar claro uma coisa que nós humanos temos e que ela não possui. Ela não tem uma coisa chamada campo de liberdade. Campo de liberdade é justamente aquele espaço que existe entre um momento em que um estímulo entra no aparelho psíquico e no momento em que a gente dá uma resposta para esse estímulo. Esse espaço é o tempo que nós temos, é o único tempo que nós temos para elaborar o que nos acontece. Então, se alguém por acaso, por um descuido, pisa no rabo da Duda, ela automaticamente ou morde ou ela foge. Ela não tem outra possibilidade cognitiva, ela não tem esse campo de liberdade. Mas eu posso, eu tenho. Se eu penso, por exemplo, que eu fui enganado, o mais comum seria uma atitude de raiva. E com esse esquema de raiva,
eu pensaria em ter um comportamento agressivo. Mas eu posso elaborar e posso pegar a partir da raiva de ter sido enganado, eu posso usar essa raiva para colocar limites, por exemplo. Um pensamento, por exemplo, de fracasso, no normal seria que ele nos levasse à tristeza. E o comportamento mais associado à tristeza seria remoer ou você se isolar, mas você não precisa usar aquele comportamento automático. Você pode procurar um comportamento mais assertivo, como por exemplo a reflexão para se provocar mudanças.